Olá, alunos do nono A e nono B. Estamos aqui novamente reunidos para falar da aula número 9 de revisão. Aula essa que aconteceu na quarta-feira no Centro de Mídias que vocês assistiram. A grande proposta foi falar da Segunda Guerra Mundial e a Carta dos Direitos Humanos. E aí começou se definindo o que é um regime totalitário. O próprio nome diz, né? Totalitário vem de total, de ser preponderante. Então, o que é um regime totalitário? É um regime centralizado em uma pessoa só. É como foi o absolutismo na Europa. Estão lembrados do absolutismo em Portugal, principalmente na França e na Inglaterra, onde o rei, todo o poder estava centralizado nesse rei. Aqui não, aqui já estamos falando da idade contemporânea e os principais regimes que vão haver são os regimes totalitários, onde a mão de um homem, de um líder, vai caminhar, vai colocar seus ideais de centralização, né? Normalmente os partidos totalitários, aliás, não há regime. No totalitarismo não há, é isenção de regime. Esquece as políticas dos partidos e tudo vai ser um partido único, centralizado na mão de uma pessoa só. Né? Esse regime totalitário ele suprime as liberdades sociais. Né? Também devemos falar aqui, além do totalitarismo, do nacionalismo, que é aquela ideologia patriótica, né? O amor pela bandeira, o amor pela pátria. Eu não estou dizendo que nós não devemos amar nossa pátria. E sim, aqui no regime totalitário nacionalista, é aquele matar e morrer pela pátria, né? Pela sua cultura, pela sua terra, né? E aí vai haver nesse lema, nesse slogan de totalitarismo e nacionalismo, que vão nascer os grandes impérios, né? O Império Alemão, o Império Italiano. E o contexto da Segunda Guerra Mundial qual é? A Alemanha tinha que pagar o ônus da guerra, ok? Foi a grande culpada que eles acusaram no Tratado de Versalhes, a culpada da Primeira Guerra Mundial, e aí toda a Europa e a Alemanha está destruída. E aí vai surgir essa ideologia totalitária, né, através de Adolf Hitler, né, ou do fascismo na Itália, com Benedito Mussolini. Né? Esse nacionalismo exacerbado, esse morrer pela pátria, né, a qualquer custo. Outro aspecto que nós podemos falar é que houve uma guerra aí ideológica, política e principalmente econômica. Né? Se vocês lembram, em 1917, um pouco antes aí da guerra, do final da segunda parte da Primeira Guerra Mundial, vai haver a Revolução Russa, né? E a principal ideologia lá na Revolução Russa era qual? Derrubar o czar na figura do Nicolau II, né? E implantar através de Stalin depois, né? Stalin era o socialismo, né? O socialismo, e a Alemanha se levanta como uma pátria mais à direita, contra o socialismo, né? E aí se descreveu um pouco sobre os horrores da guerra, que foram os campos de concentração, né? E aquelas imagens, né? Aliás, aquela descrição através do texto que o professor leu, né? Das torturas, das marcações, né? Eram marcados eles com um número, né? Eles não eram mais pessoas, não tinham mais identidade, os judeus, ciganos ou homossexuais, né? E os inválidos, né? Se você tivesse uma invalidade física ou mental, fosse judeu, ou fosse cigano, ou fosse homossexual, você era impuro. E aí é que fundaram aí
aquela ideologia, né? O Adolf Hitler, uma das ideologias dele era da raça pura, a raça ariana. Então, judeus, inválidos, homossexuais, ciganos não são considerados raça pura. Por isso que eles vão ser incomodados e enviados para os campos de concentração, né? E aí vai se falar um pouquinho também na história, no final da aula, um pouquinho sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? A guerra começa em 1939 e aí em 1942 submarinos alemães atacam submarinos brasileiros. Brasil rompe relações, né, através do presidente Getúlio Vargas, relações com a Alemanha. E mesmo em 1942 há uma declaração de guerra contra a Alemanha, retalhando essa ideia de que eles tiveram de afundar nossos navios submarinos, bem dizendo, brasileiros. E aí, em 1943, vai haver aí a criação da Força Expedicionária Brasileira, né? 1944, 45, o Brasil vai participar da guerra, onde vai haver a rendição alemã, né? Essa tropa brasileira que foi enviada, né, principalmente para a Itália, era composta de 25 mil soldados, chamados de pracinha, porque eles foram os primeiros a se alistarem, eram soldados sem patentes, e nessa guerra o saldo para o Brasil foi a morte de mais ou menos 1.500 soldados, né? Qual foi a dificuldade que o nosso exército brasileiro teve? Primeiro, o treinamento não foi adequado para a guerra, né? Esse treinamento foi realizado nos Estados Unidos, né? O desafio também foi a temperatura fria da Itália, né? E, finalmente, numa atividade complementar, os professores falaram da Carta dos Direitos Humanos de 1945 e a criação da ONU em 1948. E aí, finalmente, o professor vai colocar em proposta para uma atividade complementar que vocês podem vir a fazer, era por que Japão foi atingido por 2 bombas atômicas, primeiro em Hiroshima e depois em Nagasaki, né? Por que foi esse motivo para a retaliação do Japão? Vale lembrar primeiro que o Japão sorrateiramente vai, numa manhã de domingo, atacar a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, essa base militar americana, derrubando e aniquilando vários navios e submarinos americanos. Com isso, vai provocar a ira dos americanos e eles vão entrar na guerra, né? Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado a elucidar e tirar algumas dúvidas. Qualquer coisa, estamos disponíveis aí para vocês nas redes sociais, no Google Classroom. É só entrar em contato, ok? Um abraço e até a próxima.